Por quase 4 décadas, ela viveu à margem da sociedade, em um cativeiro invisível aos olhos de muitos, mas que para Madalena era brutal. Sem salário, sem liberdade, sem dignidade. Uma existência marcada pela exploração em um Brasil que, por muito tempo, fingiu não ver. Esta é a história real de Madalena Gordiano, a mulher que passou 38 anos de sua vida em condições análogas à escravidão doméstica. Um caso que chocou o país e revelou a face mais cruel da escravidão moderna. Sua trajetória reflete a realidade de milhares de pessoas que vivem em condições degradantes, muitas vezes dentro de casas de pessoas que se dizem cidadãos de bem. O caso Madalena Gordiano não é uma exceção. É um retrato doloroso de um país que ainda não rompeu com as amarras de um passado assombroso e que quase permitiu que a história de uma mulher fosse completamente esquecida. Se você se interessa por histórias como essa e quer se aprofundar nos casos criminais mais marcantes do Brasil, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Criminalmente Brasil. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade e promovendo a reflexão sobre temas tão importantes. Quem é Madalena Gordiano? Madalena Gordiano nasceu em 1974, na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Sua infância, que deveria ser um período de brincadeiras e descobertas, foi interrompida por uma realidade cruel. Aos 8 anos de idade, impulsionada pela fome e pela necessidade, a pequena Madalena bateu à porta de uma professora em busca de comida. Esse simples ato de desespero se tornaria o ponto de partida para uma vida de cativeiro. Ela foi acolhida por essa família, mas essa acolhida se transformaria em uma prisão. Madalena nunca mais voltou para casa, e ali começava uma história de exploração e silêncio que duraria quase 4 décadas. Sua infância foi roubada, seus direitos negados e sua identidade apagada. Madalena Gordiano se tornou mais uma vítima de um sistema que permite que a escravidão moderna ainda aconteça. O começo do trabalho escravo. A prisão disfarçada de lar. A acolhida de Madalena Gordiano pela família da professora não se traduziu em um ato de caridade, mas sim no início de um trabalho escravo disfarçado de lar. A família nunca formalizou sua adoção e Madalena cresceu sem documentos, sem acesso à educação formal e, o mais cruel de tudo, sem salário. Ela era tratada como uma doméstica, mas sem nenhum dos direitos trabalhistas que a lei garante. Aos poucos, a menina Madalena foi se transformando na mulher da casa, responsável por todas as tarefas: cozinhar, lavar, limpar, cuidar dos filhos da família. Sua rotina era exaustiva, sem folgas, sem férias, sem reconhecimento. A invisibilidade de seu trabalho e a ausência de qualquer vínculo formal a tornavam uma prisioneira. O que para muitos seria um lar, para Madalena era uma prisão, onde sua dignidade era constantemente violada e sua liberdade negada. O começo do trabalho escravo de Madalena Gordiano é um lembrete de como a exploração pode se infiltrar nas relações mais íntimas, transformando a ajuda em cativeiro e a compaixão em crueldade. A transferência para outra família. A intensificação da exploração. Anos se passaram e a situação de Madalena Gordiano, longe de melhorar, iria piorar com uma nova transferência. Ela foi entregue ao filho da primeira patroa, Dalton César Milagres Rigueira, um ex-professor universitário respeitado na cidade. A mudança de casa, que poderia significar uma nova chance, na verdade, aprofundou ainda mais sua condição de escravidão. Na casa dos Rigueira, Madalena continuou a viver em um quarto minúsculo, sem acesso a telefone, e sua única saída permitida era para fazer compras,
sempre sob vigilância. O dinheiro que o INSS depositava em sua conta, referente a um benefício assistencial, era retido pelo casal. A fachada de uma família respeitável escondia uma realidade de exploração e desumanidade. As imagens de uma casa grande com portão fechado, que antes simbolizavam segurança, agora se tornavam um símbolo de aprisionamento. A rotina doméstica, que deveria ser compartilhada, era um fardo exclusivo de Madalena. Anos de silêncio e invisibilidade. A vida por trás das portas fechadas. Por quase 38 anos, a vida de Madalena Gordiano foi um testemunho da escravidão moderna. Ela não recebeu salário, não teve férias, não teve direito à aposentadoria. Sua existência era uma rotina exaustiva de trabalho ininterrupto, sem reconhecimento ou recompensa. Madalena era chamada de empregada, mas vivia como uma prisioneira, invisível aos olhos da sociedade. Sua história se desenrolava por trás das portas fechadas de uma casa que, para o mundo exterior, representava a honestidade, mas que para ela era um cativeiro. A ausência de documentos, a falta de contato com o mundo exterior e a dependência total de seus senhores a tornavam uma figura fantasma para o mundo lá fora, sem voz, sem direitos, sem esperança. Os anos de silêncio e invisibilidade de Madalena Gordiano são um alerta para a necessidade de estarmos atentos aos sinais, de questionarmos o que se esconde por trás das aparências e de lutarmos para que nenhuma vida seja vivida à margem da dignidade humana. Como tudo veio à tona. O fio da esperança. Após quase 4 décadas de invisibilidade, um fio de esperança começou a se desenrolar na vida de Madalena Gordiano. Em 2020, vizinhos atentos e desconfiados começaram a estranhar o comportamento de Madalena. Pequenos gestos, como pedir sabonete, shampoo e pequenas quantias em dinheiro, acenderam um alerta. Esses pedidos, aparentemente inocentes, revelavam a precariedade de sua situação e a falta de acesso a itens básicos de higiene e subsistência. A desconfiança cresceu e um dos vizinhos, movido pela intuição e pela indignação, decidiu agir. Ele ligou para o Ministério Público do Trabalho, dando início a uma investigação que mudaria o destino de Madalena. Em novembro de 2020, fiscais do trabalho, acompanhados de autoridades, bateram à porta da casa dos Rigueira. O que encontraram foi chocante. Madalena em estado de abandono, magra, assustada e com sinais claros de exploração. A denúncia anônima, um ato de coragem, foi o primeiro passo que trouxe à tona uma história de escravidão moderna que se arrastava por décadas. O resgate e o impacto nacional. O resgate de Madalena Gordiano, em novembro de 2020, não foi apenas o fim de um cativeiro individual. Foi um marco que agitou o Brasil, ganhando repercussão imediata na imprensa e nas redes sociais. O país descobriu que a escravidão moderna não era um problema distante, restrito a regiões remotas ou a um passado distante, mas uma realidade cruel que se escondia por trás das fachadas de casas respeitáveis. A história de Madalena se tornou um símbolo, um grito de alerta para a existência de milhares de pessoas invisíveis, que vivem em condições degradantes, muitas vezes dentro de casas de pessoas que se dizem cidadãos de bem. Madalena foi resgatada, recebeu acompanhamento psicológico e, finalmente, passou a desfrutar do dinheiro proveniente da pensão de seu marido falecido, um primeiro passo em direção à sua reintegração à sociedade. Pela primeira vez em 38 anos, ela teve a oportunidade de estudar, de ter autonomia sobre sua vida, de fazer suas próprias escolhas. O caso Madalena Gordiano expôs a hipocrisia social, a omissão das autoridades e a necessidade urgente de combater todas as formas de trabalho escravo. Seu resgate não foi apenas uma vitória individual. Foi uma vitória para a dignidade humana. Um lembrete de que a luta contra a escravidão moderna
é uma responsabilidade de todos. O retrato de um país e a luta contínua. O caso Madalena Gordiano reflete as profundas contradições e feridas abertas na sociedade brasileira. Sua história, longe de ser uma exceção, é um retrato doloroso de um país que ainda não rompeu com as amarras da escravidão, que se manifesta de formas sutis, muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria. Madalena representa milhares de pessoas que vivem em condições degradantes, sem voz, sem direitos, sem dignidade, muitas vezes dentro de casas de pessoas que se dizem de bem. O que aconteceu com ela não é um caso isolado, é um sintoma de uma estrutura social que permite e, por vezes, naturaliza a exploração. A luta contra a escravidão moderna é contínua e exige a vigilância de todos. É preciso desconstruir a ideia de que a exploração doméstica é uma ajuda ou uma caridade e reconhecê-la como uma violação grave dos direitos humanos. O caso Madalena Gordiano é um lembrete de que a liberdade e a dignidade são direitos inalienáveis e que a luta por um Brasil mais justo e igualitário passa pela erradicação de todas as formas de escravidão. Diante de uma história tão impactante e de uma realidade tão cruel, você que acompanhou esta história acredita que esse crime poderia ter sido evitado? O que pensa sobre o silêncio que permitiu 38 anos de escravidão? Deixe seu comentário. Sua perspectiva é fundamental para mantermos viva a discussão sobre a escravidão moderna, a justiça e a responsabilidade social. Se você se interessa por histórias reais, sombrias e que nos fazem refletir sobre a condição humana, inscreva-se no Criminalmente Brasil. Ative o sino para não perder os próximos episódios e junte-se a nós nessa jornada de desvendar os mistérios e as complexidades do crime no Brasil. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.